Olá, pessoal! Meu nome é Ananda e na aula de hoje nós vamos relembrar os conceitos de congruência e semelhança de triângulos e eu vou enunciar também o famoso teorema de Tales. Começando com congruência de triângulos. Nós temos que dois triângulos são congruentes se seus lados correspondentes forem congruentes e seus ângulos correspondentes forem congruentes. O que isso quer dizer? Que dois triângulos vão ser considerados congruentes se eles possuem três lados iguais e os seus três ângulos correspondentes forem iguais. A notação que nós damos para congruência de triângulos é esses três tracinhos aqui. E a gente pode observar esses dois triângulos que a gente obtém a seguinte relação. Que o segmento AB é congruente ao segmento A'B', o segmento AC é congruente ao segmento A'C', e o segmento BC é congruente ao segmento B'C'. Além disso, a gente tem uma congruência entre seus ângulos correspondentes. O que isso quer dizer? O ângulo B do primeiro triângulo aqui, ele está entre o segmento AB e BC. Ele é determinado por esses segmentos, né? E ele tem uma seguinte medida. Se a gente for analisar os segmentos correspondentes do novo triângulo, que é o segmento A'B' e B'C', o ângulo que é determinado por esses dois segmentos possui a mesma medida do ângulo correspondente do primeiro triângulo. Se a gente for analisar todos os ângulos, nós vamos ver que também tem uma congruência entre seus ângulos. Bom, em congruência de triângulos, nós temos alguns casos, algumas situações onde a gente pode afirmar que dois triângulos, analisando dois triângulos, a gente pode afirmar que eles são congruentes, dadas algumas situações. O primeiro caso é o caso lado-ângulo-lado, que diz o seguinte: dois lados congruentes e ângulos formados por esses lados também são congruentes. Ou seja, se a gente tem uma situação, se a gente está analisando dois triângulos, onde nós temos dois lados iguais, que a gente pode observar que o segmento AB é igual ao segmento A'B', é congruente, e o segmento AC é congruente ao segmento A'C'. Além disso, o ângulo determinado por esses dois segmentos também são congruentes. Portanto, a gente já pode afirmar que esses dois triângulos são congruentes. O segundo caso de congruência é o caso lado-lado-lado, onde a gente tem dois triângulos com três lados congruentes. Esse é o segundo caso, de congruência de triângulos. E nesse caso, se a gente já sabe, se a gente tem essa informação que dois triângulos possuem os três lados iguais, três lados correspondentes iguais, eles também serão congruentes. Nosso terceiro caso de congruência, ângulo-lado-ângulo. Se nós temos dois ângulos de um triângulo congruente a dois ângulos de um novo triângulo, e o segmento entre esses ângulos forem também congruentes, então esses triângulos também serão congruentes. E o nosso último caso é o lado-ângulo oposto, que diz assim: se nós temos dois ângulos de um triângulo e um segmento congruente, então eles serão congruentes. Mas da seguinte forma: a gente tem que o segmento AC é congruente ao segmento A'C', e nós temos um ângulo que é determinado, que esse segmento determina esse ângulo, é um dos segmentos que determina esse ângulo, e o ângulo oposto ao segmento que a gente tem, a informação de ser congruente ao outro triângulo, então a gente também pode afirmar que esses dois triângulos são congruentes. Agora vamos falar um pouco de semelhança de triângulos. Dois triângulos são semelhantes se e somente se possuem os três ângulos ordenadamente congruentes e os lados correspondentes proporcionais. Ou seja, se nós temos dois triângulos, onde todos os seus ângulos são congruentes e os seus lados correspondentes, existe uma proporção entre seus lados correspondentes, então nós dizemos que esses triângulos são semelhantes. E a notação que a gente usa para semelhança de triângulos é esse til aqui, para identificar que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'B' e C'. Na semelhança de triângulos, nós temos a razão de semelhança, que é o que determina o quão maior um triângulo vai ser do que outro, ou quão menor ele é do que outro triângulo semelhante a ele.
Então, seja K a razão de semelhança entre os lados correspondentes. Então, ao montarmos, né, a proporção dos lados, nós vamos encontrar o valor K, que é chamado a razão de semelhança entre esses dois triângulos. Vamos observar uma coisa aqui. Quando a gente vai montar essa proporção, vocês podem observar que eu montei da seguinte forma. O segmento A, que é pertencente ao triângulo menor, ele está para a linha, assim como B está para B', assim como C está para C'. Observem que no numerador eu coloquei apenas a medida dos segmentos do triângulo menor e no denominador as medidas do triângulo maior. Eu poderia fazer o contrário, mas se eu fizer isso na minha primeira fração, eu tenho que manter essa ordem para todas. Assim como em congruência de triângulos, em semelhança de triângulos nós também temos alguns casos que, ao serem observados, né, na comparação de dois triângulos, a gente já pode afirmar que esses dois triângulos serão semelhantes. Bom, no primeiro caso é o caso ângulo-ângulo. Se dois triângulos possuem dois ângulos ordenadamente congruentes, então eles são semelhantes. O segundo caso, lado, ângulo, lado. Se nós temos dois segmentos proporcionais de dois triângulos e o ângulo determinado por esses dois segmentos forem congruentes, então nós temos que os dois triângulos também serão semelhantes. E o nosso terceiro caso de semelhança é o caso lado, lado, lado. Se dois triângulos possuem os três lados proporcionais, os três lados correspondentes proporcionais, então eles serão semelhantes, mesmo que não se conheça o valor de seus ângulos. Bom, um teorema muito associado, né, à semelhança de triângulos, que a gente pode observar a semelhança entre triângulos utilizando o teorema de Tales, esse teorema nos diz o seguinte. Se nós temos um feixe de retas paralelas, ou seja, um conjunto de retas paralelas. Nesse caso, nossas retas são A, B e C. Se elas são cortadas por duas transversais, que no caso é a reta R e R', então, essas transversais determinam segmentos proporcionais. Da seguinte maneira, a gente pode ter que AB está para BC, assim como o segmento A'B' está para B'C'. Bom, pessoal, e por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da aula. Continue acompanhando aí no canal, que vai ter muita videoaula bacana e muita resolução de exercício para vocês compreenderem mais ainda os conteúdos passados aqui. E até a próxima!